Essa manhã talvez possamos deixar de lado os nossos problemas, problemas econômicos, problemas atinentes às nossas relações pessoais, problemas de doenças e também os mais importantes que nos rodeiam, de ordem nacional e internacional: a guerra, a fome, as revoltas populares, etc. Não queremos fugir deles, mas se pudermos pô-los de parte por essa manhã, pelo menos, talvez possamos nos capacitar para considerá-los de maneira diferente, com a mente mais fresca, percebimento mais penetrante, e assim atacá-los de maneira nova, com maior vigor e clareza. A mim me parece que só o amor pode produzir a revolução correta e que qualquer outra forma de revolução, isso é, revolução baseada em teorias econômicas, em ideologias sociais, etc., só pode acarretar mais desordem, mais confusão e aflição. Não há esperança de resolvermos o básico problema humano mediante reformas e reorganizações parciais. Só quando há um grande amor, podemos ter uma visão total e, portanto, uma ação plena, em vez dessa atividade fragmentária, parcial, que atualmente chamamos revolução e que a nada conduz. Hoje desejo falar sobre uma coisa que abarca a totalidade da vida. Algo que não é fragmentário, porém constitui um acesso total à existência humana. E para podermos entrar com certa profundeza nessa matéria, devemos nos libertar de todas as teorias, crenças e dogmas. Em geral, aramos sem cessar o solo da mente, mas parece que nunca semeamos. Analisamos, examinamos, desmontamos as coisas, mas não compreendemos o movimento da vida. Pois bem, penso haver três coisas que devemos compreender profundamente, para podermos sentir o movimento total da vida. São elas: o tempo, o sofrimento e a morte. Compreender o tempo, compreender o pleno significado do sofrimento e viver com a morte. Tudo isso exige a clareza do amor. O amor não é uma teoria e tampouco um ideal. Ou uma pessoa ama ou não ama. Ele não pode ser ensinado. Não pode tomar lições para aprender a amar. Nem nenhum método existe mediante cuja prática diária chegue a saber o que é o amor. Mas eu acho que se pode chegar ao amor natural, fácil, espontaneamente, quando se compreende realmente o significado do tempo, a extraordinária profundeza do sofrimento e a pureza que vem com a morte. Assim, talvez possamos considerar realmente, e não teórica ou abstratamente, a natureza do tempo, a natureza ou estrutura do sofrimento e essa coisa extraordinária que chamamos a morte. Essas três coisas não separadas. Se compreendermos o que é o tempo, compreenderemos o que é a morte, bem como o que é o sofrimento. Mas se considerarmos o tempo como coisa separada do sofrimento e da morte, e tentarmos nos ocupar dele isoladamente, nosso acesso será então fragmentário, e portanto nunca perceberemos a maravilhosa beleza e a vitalidade do amor. Vamos, pois, tratar do tempo, não como abstração, porém como coisa real, sendo o tempo, duração, a continuidade da existência. Ao tempo cronológico, horas e dias que se estendem a milhões de anos. E foi o tempo cronológico que produziu a mente com a qual funcionamos. A mente é um resultado do tempo como continuidade da existência, e o seu aperfeiçoamento ou polimento, através dessa continuidade, chama-se progresso. Tempo é também a duração psicológica, criada pelo pensar como um meio de preenchimento. Nos servimos do tempo para progredir.
nos preencher, vir a ser, produzir um certo resultado. De ordinário, o tempo é para nós uma escada que leva a alguma coisa de maior importância, ao desenvolvimento de certas faculdades, ao aperfeiçoamento da determinada técnica, à realização de um fim, de um objetivo louvável ou não. Assim julgamos que o tempo é necessário para a compreensão do verdadeiro, de Deus, daquilo que excede todo o esforço humano. Em regra, considera-se o tempo como o período de duração entre o momento presente e um certo momento no futuro, quando teremos realizado nossos objetivos. E desse tempo, nos servimos para cultivar o caráter, nos livrarmos de um certo hábito, desenvolvermos um músculo ou a visão das coisas. Há 2000 anos, a mente cristã vem sendo condicionada para crer num Salvador, no inferno, no céu, e no Oriente, idêntico condicionamento se verifica há muito mais tempo. Pensamos que o tempo é necessário para tudo o que temos de fazer ou compreender, e portanto ele se torna uma carga, uma barreira ao percebimento real. Nos impede de ver imediatamente a verdade relativa a qualquer coisa, porque pensamos que para isso o tempo é necessário. Dizemos, amanhã ou daqui a anos, compreenderei essa coisa com extraordinária clareza. No momento em que admitimos o tempo, estamos cultivando a indolência, aquela peculiar preguiça que nos impede de ver prontamente a coisa tal como é. Supomos que necessitamos de tempo para romper o condicionamento que a sociedade, com suas religiões organizadas, seus códigos de moralidade, seus dogmas, sua arrogância e seu espírito de competição nos impôs. Pensamos em termos de tempo porque o pensamento é produto do tempo. O pensamento é reação da memória. Sendo memória o fundo que foi acumulado, herdado, adquirido pela raça, pela comunidade, pelo grupo, pela família e pelo indivíduo. Esse fundo é produto do processo aditivo da mente, e sua acumulação levou tempo. Para a maioria das pessoas, a mente é memória, e sempre que há um desafio, uma exigência, é a memória que responde. Sua resposta é como a resposta do cérebro eletrônico, que funciona por associação. E sendo a reação da memória, o pensamento é, por sua própria natureza, produto do tempo e o criador do tempo. Note que o que estou dizendo não é uma teoria, uma coisa em que deve refletir. Sobre ela não precisa refletir, porém, antes vê-la, porque assim é. Não vou entrar nos seus complicados pormenores, mas já lhes apontei os fatos essenciais, e vocês os veem ou não os veem. Se me está seguindo, não apenas no sentido verbal, discursivo ou analítico, porém vendo realmente que assim é, perceberá como é enganador o tempo. E a questão é então, se o tempo pode parar. Se somos capazes de ver todo o processo de nossa própria atividade, ver sua profundeza, sua superficialidade, sua beleza e sua fealdade. Não amanhã, porém imediatamente. Então, esse próprio percebimento é a ação que destrói o tempo. Se não compreendermos o tempo, não compreenderemos o sofrimento. Eles não são, como procuramos, torná-los duas coisas diferentes. Exercer um cargo, estar com a família, gerar prole, não são incidentes separados e isolados. Pelo contrário, estão profunda e intimamente relacionados. Não podemos perceber essa extraordinária intimidade de relação sem a sensibilidade oriunda do amor. Para compreender o sofrimento, devemos, com efeito,
compreender a natureza do tempo e a estrutura do pensamento. O tempo tem de parar, porque do contrário, ficaremos meramente repetindo as informações que temos acumulado, exatamente como um cérebro eletrônico. A menos que o tempo termine, o que significa o fim do pensamento, haverá mais repetição, ajustamento e modificação contínua. Nunca existirá nada novo. Somos cérebros eletrônicos glorificados. Um pouco mais independentes, talvez, mas sempre máquinas em nossa maneira de funcionar. Assim, para compreender a natureza do sofrimento e como ele pode terminar, temos de compreender o pensamento. Os dois não existem separadamente. Ao compreender-se o tempo, atinge-se o pensamento. E a compreensão do pensamento é a extinção do tempo e, portanto, o término do sofrimento. Se isso está perfeitamente claro, podemos então olhar o sofrimento e não adorá-lo, como fazem os cristãos. O que não compreendemos, adoramos ou destruímos. Colocamos num templo, numa igreja ou num canto escuro da mente, onde lhe rendemos um culto de temor. Ou desprezamos e repudiamos, ou fugimos. Mas aqui não estamos fazendo nada disso. Vemos que há milênios o homem luta com o problema do sofrimento, sem ter podido resolvê-lo até agora. Assim deixou-se calejar por ele. O aceitou, considerando uma parte inevitável da vida. O mero aceitar do sofrimento não só é insensato, mas também concorre para nos embotar. Faz a mente insensível, brutal e superficial, e a vida, por conseguinte, se torna falsa, um mero processo de trabalho e de recreação. Leva o homem uma existência movimentada, como negociante, cientista, artista, sentimentalista, como pessoa dita religiosa e etc. Mas para compreendermos o sofrimento e dele nos libertarmos, temos de compreender o tempo e, portanto, o pensamento. Não se pode negar o sofrimento ou fugir dele, recorrendo a distrações, a igrejas, a crenças organizadas. Tampouco devemos aceitá-lo e divinizá-lo. E para se evitar isso, requer-se muita atenção, que é energia. O sofrimento está enraizado na autocompaixão. Para o compreendermos, cumpre extinguir essa autopiedade. Não sei se já observou como tem pena de você mesmo ao dizer: estou sozinho no mundo. Havendo autocompaixão, está preparando o solo em que o sofrimento lançará suas raízes. Ainda que justifique a autocompaixão, ainda que a racionalize, que procure poli-la, revesti-la com ideias, ela continuará existente, minando você profundamente. Assim, para que o homem possa compreender o penar, deverá livrar-se dessa brutal e egocêntrica trivialidade que é a pena de si mesmo. Pode sentir autocompaixão por motivo de doença, pela morte de um ente querido, ou por não se ter realizado, e, portanto, você se sente frustrado. Mas, independente de sua causa, a autocompaixão é a raiz do sofrimento. E, uma vez livre desse sentimento, poderá encarar o sofrer sem lhe render culto, sem dele fugir, ou sem lhe dar uma significação sublime, espiritual, como, por exemplo, dizendo que deve penar para achar Deus, o que é puro contrassenso. Sua mente embrutecida, estúpida, se conforma com a amargura. Portanto, não devemos aceitá-la em nenhuma forma, nem rejeitá-la. Ao se libertar da autocompaixão, você se despoja de toda a sentimentalidade e emocionalismo que ela suscitou e estará pronto para olhar o sofrimento com total atenção.
Espero que esteja fazendo, junto comigo, essa viagem e não aceitando apenas verbalmente os dizeres do orador. Tenha cuidado com a passiva aceitação do sofrimento, a racionalização dele, as escusas, a autocompaixão, a sentimentalidade, a atitude emocional ante o amargor, porquanto tudo isso é dissipação de energia. Para compreender o sofrimento, deve-lhe aplicar toda a atenção. E nessa atenção não há lugar para desculpas, para sentimento e racionalização. Não há lugar para nenhuma espécie de comiseração própria. Suponho estar sendo bem claro ao ressaltar a necessidade de darmos inteira atenção ao sofrimento. Nessa atenção, não há esforço para resolvê-lo ou compreendê-lo. A pessoa só está olhando e observando. Todo esforço para compreender, racionalizar ou fugir impede aquele estado imparcial de completa atenção, no qual pode ser compreendida essa coisa chamada sofrimento. Não estamos analisando nem investigando analiticamente o sofrimento com o intuito de dele nos livrarmos, pois isso é apenas mais uma artimanha mental. A mente que o analisa supõe tê-lo compreendido e que está liberta. Puro contrassenso. Pode se libertar de determinada forma de sofrimento, mas ele ressurgirá de outra maneira. Estamos falando do sofrimento em sua totalidade. O sofrimento em si, seja o seu, seja o meu, ou de outro qualquer ente humano. Como disses, para se compreender o sofrimento é necessário compreender o tempo e o pensamento. Requer-se um percebimento não seletivo de todas as formas de fuga, de toda a autocompaixão, de todas as suas verbalizações, de modo que a mente se aquiete diante de uma coisa que deve ser compreendida. Não há então divisão entre o observador e a coisa observada. Não há aquele que, como observador, como pensador, observa o sofrimento. Só há o estado de sofrimento. Esse estado de sofrimento, não dividido, é necessário, porque quando olha o sofrimento como observador, cria o conflito que embrutece a mente e dissipa a energia, e, portanto, não há atenção. Quando a mente compreende a natureza do tempo e do pensamento, quando desarraigou a autocompaixão, a sentimentalidade, o emocionalismo e etc., então o pensamento, que criou toda essa complexidade, termina, e o tempo já não existe. Assim fica direta e intimamente em contato com essa coisa que chama sofrimento. O sofrimento só se conserva ao fugirmos dele, ao desejarmos evitá-lo ou divinizá-lo. Mas quando não houver nada disso, porque a mente estará em direto contato com o sofrimento e, portanto, completamente silenciosa em relação a ele, descobrirá então que ela dele se libertou. Desde que estejamos em direto contato com o penar, esse fato por si só dissolve todos os fatores que o produzem, inerentes ao tempo e ao pensamento, e assim cessa de todo o sofrer. Como agora compreender essa coisa que chamamos a morte e que tanto nos assusta? O homem tem criado muitas maneiras tortuosas de considerar a morte, divinizando-a, negando-a, apegando-se a inumeráveis crenças e etc. Mas, para compreender a morte, deve, por certo, considerá-la de maneira nova. Porque, em verdade, nada sabe a respeito da morte. Sabe? Pode ter visto pessoas morrerem e ter observado em você mesmo ou em outro a aproximação da velhice, com a concomitante deterioração. Sabe que ao findar da vida física por velhice, acidente, doença, assassinato ou suicídio, mas não conhece a morte como conhece o sexo, a fome, a crueldade
e a brutalidade. Ignora o que é morrer, e enquanto não o souber, a morte nenhuma significação terá. O que teme é uma abstração, algo que não conhece. Desconhecendo a plenitude da morte, ou o que ela implica, a mente tem-lhe medo, medo do pensamento e não do fato que ela desconhece. Vejamos isso com certa profundeza. Se morresse repentinamente, não teria tempo para pensar na morte e temê-la, mas há um intervalo entre agora e o momento em que se apresentará a morte. E durante esse intervalo, tem bastante tempo para se preocupar e para racionalizar. Deseja transportar para a próxima vida, se há uma próxima vida, todas as ansiedades e desejos e conhecimentos que você tem acumulado. E assim inventa teorias ou crê numa certa espécie de imortalidade. Considera a morte algo separado da vida. A morte está lá e você está aqui, ocupado em viver, em guiar o seu carro, em ter relações sexuais, em se alimentar, em exercer sua atividade, acumular conhecimentos e etc. Não deseja morrer porque ainda não concluiu o livro que está escrevendo, ou porque ainda não sabe tocar violino com virtuosidade. Por isso, separa a vida da morte, dizendo: agora compreenderei a vida e oportunamente compreenderei a morte. Mas as duas não estão separadas. E eis o que importa compreender em primeiro lugar. A vida e a morte constituem um todo. Estão intimamente relacionadas e não se pode isolar uma delas e procurar compreendê-la separadamente da outra. Isso é o que, em regra, nós fazemos. Dividimos a vida em compartimentos. Se você é um economista, então a ciência econômica é tudo o que te interessa e nada sabe acerca do resto. Se você é médico, especialista de nariz e garganta, ou do coração, vive anos seguidos nesse limitado campo de conhecimento. E quando morre, esse é o seu céu. Como disse, considerar a vida fragmentariamente é viver em constante confusão, contradição e aflição. Tem de ver a totalidade da vida. E só se pode ver essa totalidade quando há afeição e quando há amor. O amor é a única revolução que produzirá a ordem. É inútil adquirir constantes conhecimentos de matemática, medicina, história, economia, e depois reunir todos esses fragmentos. Isso não vai resolver coisa alguma. Sem o amor, a revolução só conduz ao endeusamento do Estado, ou à adoração de uma imagem, ou a inumeráveis e tirânicas perversões, e à destruição do homem. Do mesmo modo, quando a mente, medrosa que é, põe a morte à distância, separando-a do viver diário, tal separação só serve para gerar mais medo, mais ansiedade e uma multiplicidade de teorias a respeito da morte. Para se compreender a morte, é necessário compreender a vida. Mas a vida não é continuidade do pensamento. Continuidade é essa responsável por todas as nossas aflições. Assim, pode a mente trazer a morte da distância em que se acha para o imediato, o agora? Compreende? A morte, com efeito, não se acha em nenhum lugar remoto. Ela está aqui e agora. Está presente quando falamos, quando nos divertimos, quando escutamos, quando nos dirigimos ao escritório. Está aqui a cada instante da vida, exatamente como o amor. Se percebendo esse fato, deixa de haver medo à morte. Tememos não o desconhecido, porém a perda do conhecido. Tememos perder nossa família, ficar só, sem companheiros. Tememos a dor da solidão,
ficar privado das experiências, dos haveres acumulados. É o conhecido que temos medo de largar. O conhecido é memória. Memória a que nos apegamos. Mas a memória é apenas uma coisa mecânica, como os computadores o provam subjantemente. Para compreendermos a beleza e a extraordinária natureza da morte, precisamos nos livrar do conhecido. No morrer para o conhecido está o começo da compreensão da morte, porque a mente então se torna fresca, nova e nenhum medo existe. Portanto, pode-se entrar naquele estado que se chama a morte. Assim, do começo até o fim da vida e a morte são inseparáveis. O sábio compreende o tempo, o pensamento e o sofrimento, e só ele é capaz de compreender a morte. A mente que morre a cada instante, que não armazena experiência, é imaculada e, por conseguinte, se acha num perene estado de amor. Desejam fazer perguntas a esse respeito para entrarmos em mais pormenores? Pergunta: qual a diferença entre o seu pensar e o pensamento cristão sobre o amor? Resposta: sinto não poder dizê-lo. Eu não penso no amor. Não se pode pensar no amor. Se o faz, não se trata de amor. Como deve saber, há enorme diferença entre o sexo e o pensamento a respeito do sexo, que estimula a sensação. A mente que se ocupa da mera satisfação sexual, que pensa no sexo, que se excita por meio de imagens, de figuras, de pensamentos, é de qualidade destrutiva. Já a outra coisa, o amor, difere muito. Sentimos sem a interferência do pensamento. Analogamente, não se pode pensar a respeito do amor de acordo com o padrão de nossa memória ou conforme o que você tem ouvido dizer, que ele é bom, profano, sagrado e etc. Porque esse pensar não é amor. O amor não é cristão nem hinduísta, não é oriental nem ocidental, não é seu nem meu. Só quando uma pessoa se liberta de todas essas ideias de nacionalidade, raça, religião e etc., só então saberá o que é amar. Veja, eu estive falando nessa manhã acerca da morte, a fim de bem a compreender, não apenas enquanto está aqui nesse pavilhão, mas durante a sua vida. E, portanto, ficar livre do sofrimento, livre do medo, e saber realmente o que significa morrer. Se agora e nos dias vindouros, sua mente não continuar vigilante, ilesa, sã, então o mero escutar de palavras será completamente fútil. Mas se você achar profundamente atento, ciente de seus pensamentos e sentimentos, se não está interpretando o que diz o orador, porém observando realmente por você mesmo, enquanto ele vai descrevendo e penetrando o problema, então, após sair daqui, viverá, não só com exultação, mas também com a morte e o amor. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.